Está no ar mais um programa Histórias e Conquistas. E hoje, excepcionalmente, o nosso programa é apresentado diretamente do campus de Itajaí, na Univale, até porque nós vamos conversar sobre uma das profissões mais antigas e mais importantes na formação do ser humano. Ele é inteligente, guerreiro, veio compartilhar conosco sua experiência na arte de ensinar. Doutor em administração pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em administração, formado em administração pela Univale. Ele veio compartilhar suas experiências como professor nos diversos cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado nas áreas de marketing e de comportamento do consumidor. Você quer ser um professor? Tem paixão em compartilhar seus conhecimentos? Quer alcançar um objetivo profissional? O programa Histórias e Conquistas está começando. E o nosso convidado da semana que veio compartilhar sua história conosco é o professor Ricardo Boing. Obrigado, Lara. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Beleza, eu que agradeço o convite e a oportunidade de conversar com vocês. Ah, imagina. E, pessoal, o programa é muito especial porque, inclusive, o professor Ricardo é meu professor no curso de mestrado. Tem uma responsabilidade muito grande hoje, né? É verdade. Até porque é uma profissão, assim, ela é bastante recompensadora. Eu gosto muito. É claro que tem todo o benefício de ser professor, mas a questão do reconhecimento dos alunos é dos principais motivos que me encorajam e que me dão força para continuar e tentar sempre melhorar, sabe? É o reconhecimento dos alunos. Uhum. E eu tive isso quando eu estava na graduação, no mestrado, no doutorado, e eu tento passar isso também adiante. Então eu estou bastante feliz de repente, poder contribuir com alguém que, de repente, queira seguir essa carreira, né? Claro. Que aconteceu até meio sem querer comigo. Você se formou em 1999, né? Quando eu falo em 1999, parece tão antigo, mas foi em 99. Faz 15 anos agora, dia 18 de dezembro. Você formou cedo, né, Boing? Eu tinha 22 anos. Na época, o curso de graduação eram 5 anos. Uhum. E você sempre quis ser professor? Então, foi muito engraçado porque, não, assim, quando a gente é criança, a gente tem várias brincadeiras, a gente brincava da chamada escolinha, então, claro. Às vezes era aluno, às vezes era professor, e eu gostava até daquela atividade e tal. Só que era brincadeira, nunca pensei que eu fosse levar isso a sério, né? E daí passou o segundo grau, não pensava nisso. Na graduação, eu comecei a fazer alguns projetos de pesquisa, e eu gostei da parte de pesquisa, né? Mas não necessariamente o ensino. E eu comecei a pensar mais a respeito da possibilidade de dar aula quando eu fiz a minha pós-graduação, minha especialização. E quando eu entrei no mestrado, uma semana depois, eu já fui chamado para lecionar. Então aconteceu tudo muito rápido, assim. Então, ao mesmo tempo que eu estava fazendo as disciplinas iniciais do mestrado, eu já estava lecionando. E foi muito importante porque quando eu entrei na universidade, aqui no Univale, para dar aula, eu comecei com uma disciplina, no segundo semestre eu já ganhei 4 disciplinas e depois já comecei a orientar. Então, foi tudo muito rápido. Ao mesmo tempo que eu ia aprendendo como lecionar, eu já ia lecionando, sabe? Então, foi bem interessante e bastante recompensante ao mesmo tempo. Claro. E você atua na área de marketing, isso, né? Também sempre pensou em atuar nessa marketing, área? Sim. Marketing eu sempre gostei bastante. Se bem que quando eu estava na graduação, meu TCC foi em outra área. Mas logo depois da graduação eu já comecei fazendo a minha especialização em marketing. Então eu fiz a minha dissertação no marketing, fiz a minha tese no marketing, as minhas pesquisas todas são no marketing. Então uma área que sempre me atraiu bastante, assim, a minha mãe sempre fala que eu sempre fui bastante comunicativo, curioso. De repente isso pode ser considerado uma profissão, uma característica de professor, mas também de alguém mais especificamente do marketing, né? Pela questão de ser comunicativo e tal. Então, de repente, tem alguma coisa a ver. Claro. Sabe, professor, que sempre se gera a curiosidade de como é que era o professor como aluno. Sim. Você sabe como eu sou aluna, sim, né? E para nos contar um pouquinho mais sobre essa curiosidade, eu chamei uma pessoa para nos dar um depoimento. Ai, meu Deus. Sobre como era o professor Boing como aluno. Ai, meu Deus. Roda o depoimento aí. Bom, quando a Larissa me pediu, né, para eu fazer um depoimento sobre a trajetória do Boing aqui na Univale, enquanto aluno, professor e pesquisador, no primeiro momento eu fiquei um pouco assustada, né, porque é difícil de você falar de um amigo, afinal nós somos amigos já faz mais de 10 anos, mas eu achei, em outro momento eu pensei, nossa, vai ser interessante, porque eu acho que eu já passei tanto tempo, né, convivendo com o Boing. Eu comecei a fazer uma tentativa de uma retrospectiva desde das aulas, né, de graduação, quando
efetivamente eu conheci o Boing. E eu pensei, eu vou falar de uma coisa que ele não gosta muito de eu falar, que é que eu lembro dele na minha aula, na época de administração financeira, e ele era aquele aluno todo inquieto, né, que continua hoje, né, com a perna balançando, levantando muito da sala, entrando, mas nas provas sempre me surpreendendo, porque apesar de não ser a área de interesse dele, ele se saía bem, né, nas minhas avaliações. Depois, lembrando do Boing enquanto aluno do mestrado, né, também nos surpreendeu bastante, porque mostrou já esse perfil dele de pesquisador. E ele, enquanto professor, tanto na graduação, né, sendo aquele professor sempre homenageado, nome de turma, paraninfo, depois no lato sensu, com as avaliações sempre muito boas, acima do esperado, sempre superando, né, as nossas notas. E no stricto sensu, hoje também, sendo muito bem avaliado pelos alunos, e mostrando também essa característica de pesquisador dele, né? Sempre interessado em publicar, em estar atento nas normas, um pouco crítico, né? Ao sistema, mas nem por isso deixando de cumprir com que as regras têm que ser cumpridas. Então, acho que era isso. Gostou da surpresa? Vindo da Rose ainda é bem surpreendente. E a gente fica muito feliz, né? Eu fico particularmente porque a Rose, como ela falou, é minha amiga há mais de 10 anos, uma das pessoas mais próximas a mim, e ela foi uma das melhores professoras que eu já tive. Então eu conheço a Rose desde 97, quando ela deu Administração Financeira 1, ela deu 3 disciplinas para mim na graduação, Financeira 1, 2 e Mercado de Capitais. Depois, no mestrado, ela deu outra disciplina, agora ela é minha colega, tanto na graduação como no stricto sensu. E uma das melhores professoras, uma das melhores pesquisadoras na área de estratégia do país, então eu fico bastante feliz de poder ouvir essas palavras dela, né? Como ela falou, eu era bastante inquieto, continuo sendo. Acho que a Lara, inclusive, semana passada a gente estava avaliando um trabalho, né, Lara? Sentei do teu lado, com a perna, tu mandou eu parar com a perna, então eu não consigo, eu sou uma pessoa muito agoniada, assim. Ficar parado no mesmo lugar eu não consigo, eu tenho meio que, não sei se posso chamar de aquela questão de hiperatividade, né? Mas eu sou uma pessoa bem inquieta. Que é uma característica do profissional da área de marketing, de repente isso até possa ter me ajudado, né? A gostar, me identificar mais com uma área específica. Mas na graduação eu sempre fui assim, no mestrado comecei a melhorar e no doutorado acho que eu estava mais concentrado. Então é uma questão também de idade, né? A gente vai envelhecendo, a gente vai amadurecendo. Então, eu vi com um dos meus alunos e aqueles que são mais quietos, que prestam mais atenção, os que se dedicam mais, eu penso, com aquela idade eles já são assim, né? Imagina com a experiência, com o amadurecimento. Com a idade deles eu não era desse jeito. Então, para me chamar a atenção eu tinha que gostar muito, eu tinha que estudar bastante de coisas que eu não gostava, então eu não conseguia prestar atenção em coisas que eu não gostava, estudava depois. E com o passar do tempo eu fui melhorando. No mestrado eu melhorei, no doutorado eu já fiquei totalmente focado, mesmo disciplinas que não eram a minha paixão, eu me dedicava, mas é uma questão de amadurecimento, né? Então acho que tudo é uma fase. Claro, lógico. E depende de cada pessoa. Lógico. Eu fui desse jeito. Eu fiquei sabendo que você era um pouquinho tímido também. Bastante. Tinha medo de falar em público. Eu não... Que esse foi um dos desafios. É muito engraçado, quando eu falo para meus alunos, eles acham que é mentira, né? Porque eu falo, pessoal, eu era assim que nem vocês quando eu ia apresentar trabalho. Eles, até parece. E realmente eu tinha vergonha, eu tinha pânico, na verdade, quando a gente ficava postergando a apresentação. Quando era a nossa equipe, agora sou eu. E eu falava para a minha turma, que eram meus amigos já há 4 anos. E agora, cada semestre, eu passo por 50, 60 alunos por turma, e eu tenho aquele frio na barriga cada vez que começa, até porque eu acho que isso é necessário para manter a motivação, né? Claro. Só que eu não tenho esse nervosismo. Eu gosto bastante de falar em público. Inclusive, quanto maior a plateia, melhor até. Eu acho que eu fico mais motivado, mais animado. Claro. Na verdade, o medo, eu sempre comento com meus alunos que ele é importante no sentido de te preparar. Sim. Né? Você fica mais cauteloso com o medo, né? Como é que foi o teu primeiro dia de aula? Eu lembro como se fosse hoje, foi dia 9 de agosto de 2003. E a professora Nete, que também foi minha professora na graduação, no mestrado, agora é minha colega, ela me acompanhou até a sala. E era uma turma de calouros, de curso de administração com habilitação em marketing na época. E eu estava dando introdução à administração com ênfase em marketing.
Então era praticamente a disciplina de princípios de marketing. E eu lembro da turma, eu lembro dos alunos, eu lembro dos nomes. É engraçado que às vezes tu passa o semestre hoje em dia, tu não lembra da tua turma. Mas as turmas antigas, tu lembra, se eu ver a pessoa encontrar, eu consigo lembrar do nome. Uma turma bem marcante, porque foi a primeira turma. Então, ficou marcado, né? As atividades que eu fazia com eles. E a primeira vez que eu estava preparando uma aula na graduação. Então, foram várias coisas marcantes para mim. Mas foi bem inesquecível. Legal. Depois do segundo bloco, nós vamos conversar sobre os desafios, as habilidades importantes para ser um professor. Fique com a gente, programa Histórias e Conquistas já volta. Estamos aqui com o professor Ricardo Boing, professor de Marketing e Comportamento do Consumidor no curso de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado da Univale. E ele está contando para nós a sua história. E agora chegou num ponto importante, professor. Qual é que foi a sua maior conquista profissional? Bem, eu acho que todas as conquistas que eu tive, né, até porque a academia tem bastante disso, foram importantes para minha conquista maior, digamos assim. Então, eu terminei a graduação, fiz minha especialização, depois eu fui para o mestrado e para o doutorado, e cada término, cada defesa, né, seja do TCC, da dissertação ou da tese, foram conquistas que me ajudaram na minha carreira profissional. Só que a minha maior conquista mesmo, acho que foi ter entrado no programa de mestrado e doutorado em administração, lá no campus de Biguaçu. Então, até por fazer parte da equipe, né, que eu sempre admirei muito, professores bem renomados, que são bastante conhecidos no país inteiro e até internacionalmente, e eu estar junto com eles ali de repente, lecionando outras disciplinas, mas fazendo parte da mesma equipe. Então só de estar junto daquela equipe, daquela turma, daquele grupo de professores, para mim foi uma das maiores conquistas profissionais da minha vida. Até porque eu tenho que me dedicar, né, não só ao ensino, mas também à pesquisa, e eles me motivam muito, porque eles conseguem publicações e tem uma qualidade no ensino que são assim invejadas por vários outros professores. E eu sou amigo deles, não só colegas. Então é uma coisa que me deixa bastante feliz e satisfeito. Legal. Teve alguma habilidade especial que você teve que desenvolver, que foi importante para você ter mais persistência, ter mais concentração, enfim, que você acredita que foi um diferencial para você conquistar isso? Paciência, eu acho, de repente. Eu era muito impaciente e com o tempo, ainda sou, mas eu fui desenvolvendo essa paciência, né? Porque com um ser humano tu tem que ser paciente. Claro. E eu fui sendo cada vez mais, até porque eu estou lidando com alunos diferentes a cada semestre, com realidades diferentes, com histórias diferentes. Então a gente tem que ter uma certa paciência para lidar com esses tipos de pessoas, né? E isso sempre foi muito importante, até porque os alunos têm que perceber o quanto a gente se preocupa com eles, o quanto a gente quer que eles sejam bem-sucedidos, tal. E acho que isso foi uma característica importante, né? O desenvolvimento da paciência. Legal. Tu falou em preocupação, né? Eu me lembro que uma vez nós conversamos da importância de você se preocupar se o aluno está aprendendo, não está aprendendo, e gerar novas estratégias para fazer realmente, para provocar realmente o aprendizado no aluno. Que habilidades que você acha importante para uma pessoa ser um bom professor? Tá. Como essa que eu falei agora, né, de tu ter a paciência e tu ter, acho que, a empatia, né, tu se colocar no lugar do aluno. Claro. Acho que muitas vezes, até com o passar do tempo, com a experiência, com o amadurecimento, eu fui vendo que muitas vezes tem aquelas desculpas, né, de aluno e tal. Ah, professor, tem um compromisso. É muito engraçado, porque compromisso é na sala de aula. Como é que eu tenho um compromisso agora? Mas com o passar do tempo, tu vai desenvolvendo essa característica de empatia. Então, tu não só se preocupar, porque eu acho que todo professor se preocupa num certo nível, mas tu demonstrar essa preocupação. Então, meu principal objetivo é fazer com que o aluno seja bem-sucedido, profissionalmente, pessoalmente, e eu tenho alguma contribuição nisso. Só que ele tem que saber que eu estou preocupado, então eu tenho que demonstrar isso para ele. E o aluno perceber essa minha preocupação, então isso eu acho que é muito importante. E tentar fazer isso, e não só dessa maneira, mas fazer com que o aluno também se entretenha, né? Eu tenho que entreter o aluno para que ele se interesse pela disciplina. Eu também sou professora, né? E tem duas coisas que eu percebo que é muito importante. Primeiro, é você ter um conhecimento realmente profundo sobre o assunto, né? Um conhecimento atualizado. E outro é você conseguir passar
passar esse conhecimento de uma forma atraente. Claro. Né? Que as pessoas provocar que elas realmente se interessem pelaquilo que você está falando, Sim. tornar aquilo interessante. Então são dois desafios bem importantes, né? Porque às vezes a pessoa ela tem um conhecimento profundo, mas não consegue provocar a participação, transmitir, né? Então eu a comunicação... conheço alguns, assim, né? Que são pesquisadores excelentes, são extremamente bem reconhecidos na academia, mas tem essa dificuldade, de repente, né? De repente até porque sabem muito, mas sabem transmitir pouco, não sei o que acontece, mas isso é um fator bem importante, tu tem que saber fazer uma conciliação, tem que conciliar os dois, né? Claro. Tu fazer pesquisa, tu usar a pesquisa para poder ensinar, então acho que tu ser pesquisador é importante para a tua sala de aula, e é isso que eu tento fazer, usar os resultados da minha pesquisa para ensinar, mas tu saber transmitir também, então ser interessante, né? Desenvolver ou despertar o interesse do aluno, e às vezes a disciplina é chata, né? Não podemos negar isso. Nem todas as disciplinas são interessantes. Que realmente... só que depende muito do professor em tornar aquele assunto interessante. Claro. Então eu acho que isso é um papel muito importante do docente. Criatividade, né? Isso. Como é que você estratégia de ensino, de avaliação, tudo isso tem que ser bem pensado para que o aluno realmente consiga demonstrar se ele está aprendendo ou não e ele despertar, ter o interesse despertado. Eu acho que isso é bem importante e eu tento fazer isso toda aula. É tentar ser o professor que eu sempre quis ter. Às vezes eu não consigo. Ótimo. Mas eu tento ser do jeito que eu sempre quis ter um professor. Show de bola, adorei. Tentar ser um professor que eu sempre quis ser. Que eu sempre quis ter, adorei. Isso, adorei. Eu tento. Professor, uma coisa que eu acho extremamente importante nós ressaltar está relacionada à pesquisa. Agora que eu entrei no mestrado, estou saindo, já terminando a minha dissertação, eu percebo o quanto o pesquisador ele acaba tendo a vivência da teoria quando ele vai pesquisar e o quanto ele fica conhecedor do assunto. Sim. Então é muito importante, né, o professor ser um pesquisador, Sim. justamente para ter essa vivência teórica sobre os assuntos que ele vai lecionar. Então essa aí seria a importância também da pesquisa. Certamente, Lara. Eu vejo principalmente na docência acadêmica, né, no ensino superior, isso como sendo o fator-chave. Assim, claro que nem todos os professores seguem a pesquisa. Ou se desenvolve características de pesquisador. Claro. Mas eu acho que o mestrado, a questão do stricto sensu é muito importante para que o professor possa passar pelas etapas metodológicas de ensino, de pesquisa e realmente compreender como o ensino deve ser feito, né? E a pesquisa deve ser desenvolvida e utilizada dentro da sala de aula. Então, eu acho que a questão do mestrado e depois do doutorado é muito importante. Essa questão da pesquisa que tu comentou é um dos diferenciais, né, do professor, mestre ou doutor. Ele tem a capacidade de desenvolver pesquisas para utilizar junto dos alunos para que eles, de repente, sejam mais interessados ou demonstrem mais interesse e estudem mais. Então, conseguir utilizar alguns aspectos empíricos, né, que a gente constata na prática, dentro da sala de aula, que é um ambiente, de repente, mais teórico e tal. Então, isso é sempre muito importante fazer e é o que eu tento desenvolver. E eu sei que todos os professores lá do programa fazem a mesma coisa. Legal. Sabe, professor, que a gente sempre tem um professor que nos inspira. Você é um professor que me inspira a dar aula, né? E eu gostaria de saber de você. Você teve algum professor que te inspirou? Que você pensa, poxa, esse professor foi um diferencial para mim, é show, eu adoro ele. Ele se tornou um dos meus melhores amigos, inclusive. Show. Na verdade, a Rose, né, a Anete, foram professores que foram bastante marcantes, assim, durante a minha graduação, durante o meu mestrado. Só que teve o Rodrigo também, o professor Rodrigo Bandeira de Mello, hoje ele é professor da FGV em São Paulo, está fazendo o segundo pós-doutorado dele no MIT, lá em Boston, nos Estados Unidos. Show. E ele é um dos pesquisadores também mais renomados na área de estratégia do país e inclusive internacionalmente. E ele sempre foi muito bom na área de pesquisa, na área de ensino, né? Lidando com os alunos e conseguindo transmitir esses conhecimentos, mas principalmente a espiritualidade que ele tem. Ele é do Ceará, então as pessoas do Nordeste em geral já são mais espirituosas, né? E ele consegue manter essa espiritualidade com a seriedade que a academia às vezes exige. Então ele é um exemplo para mim, assim, eu quero um dia conseguir ser 1/3 do que ele é, assim, academicamente, eu acho ele um exemplo. Show de bola. Professor, fala um pouquinho pra gente, né, do conceito 5, que o nosso curso de mestrado teve. Isso é bem lembrado, Lara.
O nosso mestrado, ele conseguiu agora, junto à CAPES, né, que é o órgão do Ministério da Educação para avaliar curso superior, conceito 5, que é uma avaliação que vai de 3 a 7. Então, o primeiro conceito que se tem é 3, né? E o máximo conceito que se tem é 7. Nós, no estado de Santa Catarina, no programa de administração, nós somos o melhor avaliado, que é o conceito 5. Nós acabamos de conseguir esse conceito no mês de abril agora, de 2014. Então, para nós foi muito gratificante, né? Principalmente pelo trabalho dos outros professores que já estavam antes. A Rose, uma das principais idealizadoras e batalhadoras para que o nosso programa esteja sempre evoluindo. Eu aproveito para parabenizar aqui a equipe que foi liderada pela Rose. E com certeza é um destaque, né? Nós somos hoje referência estadual e um dos principais do sul do país em administração. E isso com certeza se deve ao fato da qualidade que os professores têm. Qual é que é o diferencial para você conseguir esse conceito? As publicações? Tem que ter as publicações dos professores, as publicações dos alunos, o tempo que os alunos fazem a defesa das dissertações e das teses. Então, são vários critérios, são vários critérios que são utilizados. E o programa da Univale em administração conseguiu atingir todos para que a gente pudesse evoluir. Nós éramos 4 e fomos para 5. Você falou no tempo para concluir a dissertação, a tese. Como é que foi a sua dissertação, a sua tese? Foi difícil? Porque eu estou fazendo a minha e eu posso garantir para vocês que é muito difícil. Não é à toa que o curso... A Rose me falava, né? Eu às vezes estava naquele desespero, assim, se fosse fácil, qualquer um que está passando ali na rua podia fazer. Com certeza. Então é uma coisa que no final se torna bastante recompensante, assim, é gratificante. Só que é um momento difícil. Semana passada até eu defendi o meu mestrado em 2005, meu doutorado em 2012 e a semana retrasada, a Univale ela presenteou os professores que tinham defendido o doutorado com uma medalha, né? Claro. E daí a professora foi fazer um discurso em nome dos professores que tinham recém se doutorado e ela comentou dos momentos de prazer. Eu disse, meu Deus, eu não passei por esses momentos de prazer. Eu não lembro disso, pelo menos. Momentos de prazer, de prazer durante a tese. Eu não passei por nenhum. Quando você apresentar. O momento depois. Exatamente. Então, quer dizer, é uma dificuldade, até porque depois na tese, na dissertação, são momentos muito solitários, né? Tu passa muito sozinho, fazendo o teu trabalho. Só que são momentos importantes. Eu acho que são etapas que a gente tem que passar para conseguir concluir, fechar essa fase, passar para a próxima e até conseguir essas conquistas para quem quer seguir a carreira de docente no ensino superior, né? Claro. E a minha dissertação foi perto do que eu passei na tese, foi light até. Sério? Mas na época eu lembro que foi muito traumatizante, assim, todas as noites sem dormir, até porque eu sou ariano, não que eu... Eu também sou ariano. Não que eu conheça muito sobre os signos, ou que eu acredite até, mas o pessoal fala que o ariano deixa mais para a última hora. Isso é brasileiro em geral, né? Então, várias coisas eu tinha um prazo, eu utilizava todo o prazo. Isso aqui é muito traumático. Eu né? acho que tu tem que viver todas as etapas. Pois eu vivia todas. Intensamente. Eu não recomendo. Meus alunos orientandos, eu tento, o pessoal termina antes, que eu tenho problemas cardíacos, melhor não. Eu não quero passar por isso de novo. Então, são momentos assim que tu passa por eles, mas são complicados, né? Claro. Até porque, como a Rose falou, são momentos difíceis que se fosse fácil, qualquer um fazia. Claro. Então, acho que o pessoal que está ali está na chuva para se molhar. Show de bola. E os planos? Agora, vamos fazer Pois pós-doutorado? estou pensando, de repente, um pós-doutorado em breve. Eu estou em contato com alguns amigos meus, eu fiz o sanduíche nos Estados Unidos, né, doutorado de sanduíche nos Estados Unidos. Eu fiquei um ano, em 2010, nos Estados Unidos, terminando a minha tese, fazendo algumas disciplinas lá. Eu tenho alguns contatos, estou fazendo algumas pesquisas com 2 amigos meus lá dos Estados Unidos, então a gente está criando várias parcerias. Claro. E, de repente, sei lá, desse contato surjam algum pós-doutorado aí no futuro. É bacana que você colocou nos Estados Unidos, até porque o curso de mestrado e doutorado, eles têm a possibilidade de você fazer o sanduíche. Principalmente do doutorado, né? Doutorado tem a possibilidade. A gente estimula bastante, isso é um objetivo institucional, inclusive. Para a gente conseguir evoluir nos conceitos, de repente conseguir um conceito 6, a gente tem que buscar bastante a internacionalização. Então, trazer professores de fora, levar professores para fora, fazer com que os alunos, né, vão para fora para concluir esse estágio doutoral, que se chama sanduíche. Então, é um objetivo do programa, a gente se internacionalizar. Legal, bacana. Professor, gostaria de agradecer a sua presença. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Nós preparamos uma lembrancinha para você.
obrigado. Tem um cartãozinho também. Obrigado, gente. Pô, muito obrigado. Bonito, né? Esse é o nosso kit Histórias e Joia. Conquistas. Legal, beleza? Muito obrigado mesmo, Lari. Eu desejo bastante sucesso pro programa e podem contar comigo aí. Se alguém tiver alguma dúvida, né, ou de repente anseios com relação à profissão, pode mandar e-mail, Boing, que nem um avião, boing@univale.br. Vou ficar satisfeito em poder ajudá-los. Legal, obrigada mesmo, Obrigado, professor. Lari. Pessoal, o programa Histórias e Conquistas termina por aqui. Semana que vem tem mais. Uma ótima semana para vocês. Fiquem com Deus.